Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para tratar nesta feita sobre a lição de adultos com o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, baseada no livro de Israel. Vamos tratar dentro dessa lição, a lição de número 10, com o tema Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Então fique ligado conosco que será uma bênção. Dentro desta lição, trabalharemos em cima do texto no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, do versículo de número 1 ao 14. Temos alguns tópicos dentro deste tema em relação à lição de número 10 da nossa escola dominical. Essa lição, ela vem com uma chamada para restauração e renascimento de Israel no Oriente Médio, onde se trata de uma restauração completa, sendo nacional e espiritual. Temos no primeiro tópico algumas coisas que nos chamam a atenção para trabalharmos dentro de classe, que é o significado sobre o Vale de Ossos Secos, aonde podemos trabalhar a forma, o meio na qual o Senhor levou Ezequiel. Diz alguns estudiosos que este meio era um meio antropomorfismo, que também traz o significado do poder de Deus. Também podemos ver isso lá em Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 3 e 4, o significado do poder de Deus nesta metáfora, deste modelo que o próprio Ezequiel, baseado nessa visão, vem nos trazer. A gente vai ver dentro deste primeiro tópico também, e podemos tratar em sala, que este modelo que Ezequiel tem essa visão, este modelo de antropomorfismo, que significa o poder de Deus também, ele aparece 7 vezes neste livro de Ezequiel. Esta profecia, esta visão que Ezequiel tem, é uma visão que vai ampliar o nosso conhecimento, vai trazer a nossa memória e para explanarmos dentro da sala de aula o quanto a população de Israel estava debilitada, como a população de Israel se encontrava no exato momento. A gente também pode tratar os significados desses ossos, que, como eu já venho dizendo aos irmãos, revela o estado de Israel. A própria Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 11, do capítulo 37 deste livro de Ezequiel, diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então vemos como os ossos estavam debilitados e a causa desses ossos estarem desta forma. Então conseguimos também trazer este significado dos ossos e demonstrar em sala de aula este Israel que estava e que eram os ossos mortos em pecado e no exílio, até porque o livro de Ezequiel nos mostra sempre a idolatria do povo, a falta de cumprimento e aliança com a palavra de Deus, e também que isso respaldava e trazia requisitos sobre suas vidas através de profecias dadas por mandamentos de Moisés, que aqueles que rejeitassem a palavra também receberiam a rejeição divina. Então podemos tratar dentro de sala de aula os significados dos ossos, a questão do cenário, como Deus leva Ezequiel dentro desta visão, através do Espírito, através de uma metáfora, de um sentido antropomorfismo, que significa o poder de Deus, mas também podemos, dentro deste primeiro tópico, mostrar que dentro deste cenário, a ação de Deus através de uma promessa, aonde o mesmo Deus que fez a ferida através dos seus mandamentos bíblicos pelo seu servo Moisés, é o mesmo Deus
que ligará o seu povo de volta, que restaurará o seu povo. Então, esse povo está vivenciando esse momento. Este povo está vendo o agir de Deus para cumprir a sua palavra em determinados momentos que ele cobra, que ele fere, que ele tira o povo de um ambiente, e também é aquele mesmo Deus que traz o povo novamente para o seu estado normal. Essa é uma das importâncias de tratarmos dentro deste primeiro tópico. Tratar sobre o significado do cenário, como se chega a ele. Tratar o significado dos ossos, o que representa os ossos. E também tratar o que Deus fará através daquele cenário. Então temos, irmãos, 3 tópicos ou subtópicos dentro deste primeiro tópico, muito importantes, que é levar ao povo ao conhecimento de que Deus trabalha através do seu Santo Espírito, que também Deus mostra o significado através de sua revelação e mostra a situação de um cenário, mas é um Deus que tem promessas restauradoras para o meio do seu povo. Então também vamos ver que esta restauração de Israel ela é necessária, porque ela se trata de uma promessa divina. Ela faz parte do cumprimento de uma promessa de Deus. Vemos também a interpretação deste vale de ossos secos sendo um reavivamento gracioso da parte de Deus, que reavivará o povo e estabelecerá o povo novamente dentro da sua nacionalidade. Então, cremos que Deus fará isso. Vemos Deus agindo desta maneira e cremos que Deus trabalhará através de sua palavra. Vamos ver também, dentro desta lição, o segundo subtópico, onde nos mostra a dispersão do povo, a dispersão entre os judeus, ou dos judeus entre as nações, as dispersões que começaram sendo 2 dispersões. O povo é espalhado em 2 momentos, o primeiro com os assírios e babilônicos, acontecendo no ano 605 a.C., ao ponto também de 722 a.C., a primeira dispersão acontecer. Este povo está sendo disperso através dos babilônicos e assírios, através dos livros de Daniel, de Reis, conseguimos enxergar essas dispersões. Este mesmo povo que está disperso, também neste segundo tópico, a gente vai ver o segundo momento, que é com os romanos no tempo de Tito. Então é interessante tratarmos com esse tópico e lembrar aos irmãos que o povo foi espalhado pelo pecado e por conta disso houve-se levas, na qual é tratada em 2 cenários. Então vemos aqui neste segundo tópico, então, importantes informações de como o povo foi disperso, o ano na qual o povo foi disperso e o porquê este povo foi disperso. Tratemos então com os irmãos em sala de aula a questão da idolatria, a questão do povo não cumprir a aliança com a palavra de Deus e assim, através de suas escolhas, pagarem uma severa consequência. Deus, ele também é justo e ele faz a sua justiça se revelar no meio do seu povo. Então, este povo, dentro deste segundo tópico, está passando por esses 2 momentos. 2 momentos de dispersão através dos assírios e babilônicos e também com os romanos no tempo de Tito. Também aqui vemos nesse segundo tópico o renascer de Israel, aonde os irmãos voltarão. Teremos então um retorno dos judeus. Teremos aqui o cumprimento de uma profecia dada por Jesus no livro de Lucas, capítulo 21, verso 24,
profecia na qual Jesus disse e durou 1.800 anos, questão de 18 séculos, homens vivenciando essa profecia, homens voltando à sua estabilidade normal, homens sendo restaurados, recriados. Essa foi a função deste renascer de Israel, uma recriação através de Deus, uma recriação divina para o povo que se encontrava num estado de debilidade espiritual, de enfraquecimento, um povo que se encontrava em ruínas. Como diz um auxílio teológico, este povo dizia próprio que estava cerrado, muito sequíssimo, como diz a leitura bíblica em classe, quando Deus conversa com Ezequiel, nos dá a entender que estes ossos faziam muitos anos que se encontravam ali. Mas esse mesmo Deus que faz jus à sua palavra, que cumpre na íntegra a sua palavra, ele também vem com o intuito de restaurar Israel. Ele pergunta ao profeta Ezequiel, em determinados momentos, se aquele cenário teria esperança, aquele cenário teria modos ou jeitos de voltar ao normal. O próprio profeta, através daquela visão, enxerga uma dificuldade humana que é limitada e que não consegue fazer muito mais além do que ele pensa. Isso quem cumpre é Deus. Então o profeta chega a dizer: Senhor Jeová, tu sabes. Então, através da palavra, Deus olha para o profeta e em espírito trata com o profeta e trata com o seu povo, dizendo ao povo: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então, o Senhor dá uma resposta a ele, dizendo: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Este renascer, este renascimento de Israel está baseado dentro desses versículos. Deus traz o povo de volta. Deus cumpre esta profecia, restabelecendo o povo no ano de 1947, 1948, tratando desta maneira, levando ao povo nervos novamente, que o significado destes nervos, diz Abraão de Almeida, interpretando na linguagem hebraica, é uma recuperação econômica, política, é uma recuperação aonde os militares se recuperariam. O renascimento da linguagem hebraica, a economia daquele povo voltaria. Era Deus colocando os nervos nos lugares. Era Deus dizendo: eu sou aquele que posso renascer, recriar Israel novamente. Israel que encontrava suas alianças políticas rompidas. Israel que o militarismo não era tão fortalecido. Israel que o seu renascimento em língua estava sumindo. A recuperação econômica de Israel está estabelecida através de Deus e através do seu povo. Deus trabalha desta forma. Também, quando Deus profetiza este renascimento, dizendo que faria crescer sobre eles a carne, Deus estava dizendo ou indicando que daria estrutura àquele povo, que daria um acabamento àquele povo. Aquele povo não seria um povo enganado, não seria um povo que só politicamente, só
na linguagem renasceria, mas esse povo teria uma estrutura, seria novamente estruturado, seria novamente acabado fisicamente, estariam em pé, estariam estáveis, estariam firmes. Também quando Deus diz ao profeta que estenderia sobre aquele povo pele, o renascimento de Israel, também está incluído aí, a restauração nacional de Israel também está incluída aí, tratando-se que a pele indica uma proteção divina de Deus, uma proteção que Deus daria àquele povo. Aquele povo sofreria ataques, mas era o mesmo povo que seria protegido pelo Deus que estaria restabelecendo a economia, o militarismo, a questão linguística daquele povo seria cuidada divinamente por Deus. Vemos aqui dentro deste segundo tópico uma experiência de divisões, ou seja, vivenciar novidades que Deus permitiu este povo vivenciar. Mas esse mesmo Deus também mostrou a este povo, dentro deste segundo tópico, que ele estabelece um povo forte, firme e que guarda o povo que confia em sua palavra e faz aliança com Deus que é todo-poderoso. Então, no terceiro e na conclusão desses tópicos, teremos novidades e abrangiremos o nosso conhecimento e concluiremos com uma palavra através desta lição maravilhosa. Queridos irmãos, voltamos para o terceiro tópico, junto com a conclusão. E dentro desta lição maravilhosa, temos alguns pontos importantes antes de falarmos do terceiro tópico e da conclusão. Esta profecia tem um objetivo principal, irmãos, de reagir ao desespero que se encontrava o povo de Israel, com um pessimismo onde havia tomado conta de toda aquela nação, onde vemos no versículo de número 11, do capítulo de número 37 deste livro. Também esta profecia, ela tem um cumprimento imediato, um cumprimento a longo prazo e um cumprimento escatológico. Vemos aqui no terceiro tópico que vamos abordar sobre o milagre do século XX. Deus em si, no primeiro tópico, trata sobre um cumprimento desta profecia baseado no imediatismo, tratando com aquele vale de ossos secos. Ao longo prazo, a questão da restabilização do povo de Israel, trazendo ao povo de volta a economia que se havia perdido, as alianças políticas, trazendo para o povo uma proteção divina. Mas também Deus nos deixa um milagre muito maravilhoso neste tópico de número 3, onde vai se tratar o milagre do século de número 20. E para que serve este milagre? Qual o intuito de tratarmos este milagre dentro da sala de aula? Diz o subtópico deste terceiro tópico: o testemunho de Deus para o mundo. Deus quer testemunhar para o mundo o milagre feito na nação de Israel. Esse é o Deus que continua trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Então, temos aqui um testemunho para levarmos mais adiante, para continuarmos sendo arautos de Deus, propagando a sua palavra, que é verídica e que tem tratado o povo até nos dias de hoje. Vemos também neste terceiro tópico, dentro do milagre do século de número 20, onde Israel, desde o ano de 1948, onde foi restabelecida a sua nação, onde foi reerguida uma nação que estava destruída, que estava sequíssima,
que há muitos longos séculos estava vivendo decadente, de forma muito risória, um Deus que traz um status de uma nação revigorada. Se vemos até hoje, Israel não escapa das guerras, das perseguições. Israel não tem escapado dos levantes contra eles, daquilo que o inimigo tem contra-atacado contra esta nação, de todas essas coisas, mas vemos aqui um status de um Deus após 74 anos, do 1948 ao 2012, que cuida de um povo na qual ele fez uma aliança. Temos aqui um milagre mostrando que esse é o Deus. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel para se dispor, ficar disperso, ficarem afastados. Na mesma dimensão, houve um Deus mais poderoso do que essas potências estrangeiras para trazer o povo novamente ao seu habitat, para deixar o povo aonde ele tinha preparado um ambiente na sua terra prometida e assim esse povo vivenciar e desfrutar do cuidado de Deus. E testemunhamos até hoje este cuidado. Também vemos aqui, dentro desta profecia bíblica, a questão de que ela é imediata, ao longo prazo, mas também ela é escatológica. Vemos aqui nos primeiros tópicos, no primeiro e no segundo, um tratar de Deus de imediato com aquele cenário que se encontrava, ao longo prazo trazendo coisas que se tinham perdidos de volta aos seus lugares, mas também vemos um Deus fazendo uma promessa futura para o povo de Israel. Até porque o povo de Israel não se encontrava vivo espiritualmente. A espiritualidade, essa restauração espiritual, está baseada nos livros dos profetas Zacarias, Ezequiel, do 37 ao 23, aonde o próprio Deus tornará o povo uma nação soberana, uma só nação. A gente dá para até corroborar junto com o texto áureo e também com a verdade prática, quando a gente entende lendo os dois, que Deus ele tem um plano divino, mas também ele é condicional. Precisa-se pessoas se arrependerem, voltarem ao estágio que Deus quer, para então receber aquilo que Deus tem preparado para este povo. Então, existe dentro desta profecia bíblica esses períodos, o período imediato, um período a um longo prazo e um período escatológico. E é interessante, irmãos, lembrarmos que o povo vivia cego, de dura cerviz, mas também lembremos que retenhamos firmes a nossa confiança, porque fiel é aquele que nos prometeu, fiel é aquele que voltará para buscar a sua igreja, para reinar sobre todos os rumores de guerra, sobre todas as perseguições. A igreja será soberana e aqui se cumprirá todos os requisitos e todas as profecias divinas através deste livro e deste capítulo 37 de Ezequiel. Ele voltará para trazer o testemunho de uma nação restaurada. Ele dará a esta nação um status permanente do seu cuidado, mas também ele cumprirá a sua palavra, tornando esta nação a nação soberana, que reinará junto com ele sobre os séculos dos séculos. Então, esta é a profecia bíblica. Concluímos aqui e entendemos que mesmo em meio a dois cenários caóticos, em meio a duas dispersões,
em mesmo a perseguições, a rumores de guerras, a levantamentos de nações contra o povo de Deus, esse é um Deus que sempre cuidou do seu povo, sempre mostrou o seu poderio, a ênfase do seu poder sobre um povo que clamava ao seu nome, que pedia a misericórdia de Deus. Aqui está a conclusão, dentro da visão deste vale de ossos secos, em revelação, que está aqui a manifestação do poder de Deus, a sua misericórdia para com o seu povo, e trazendo isso à restauração de um povo, tornando uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Lembremos em classe o cuidado de Deus sobre a vida de um povo. Lembremos em classe o efeito da palavra de Deus na vida dos nossos irmãos. E assim saiamos dessa aula alegres, tendo em vista que o Deus de misericórdia, o Deus poderoso, visita um povo quebrantado, um povo que outrora estava destruído, para lhe recriar, para lhe restaurar e fazer ele uma nação soberana. Que Deus abençoe você e sua casa. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.